Tecnologia e inovação são duas palavras-chave capazes de impulsionar as indústrias, as economias, a sociedade de maneira geral. Isso, lógico, traz também um impacto direto para o setor industrial. Além de políticas públicas nesta área, como o Pinhão Hub aqui de Curitiba, as próprias indústrias buscam essa atualização constante, inclusive por meio de programas, por estruturas e serviços do sistema FIEP, que, aliás, tem expertise nesta área, como a Jornada de Produtividade e os Institutos Senai de Tecnologia e Inovação. Nós vamos falar, então, mais nesse Momento Indústria sobre tecnologia, sobre inovação, com o Jackson Bizzi, que é vice-coordenador do Conselho Temático de Inovação para a Indústria da FIEP, e também com o Marcelo Santos, que é coordenador do Pinhão Hub. Sejam os dois muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco. Bom, Jackson, em primeiro lugar, para a gente dar aqui o nosso start nesse tema tão importante. No ranking de Índice Global de Inovação 2024, que foi divulgado no final de setembro pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, o Brasil está só na posição de número 50 nesse ranking, né? Mas também ocupa a liderança entre as economias da América Latina e do Caribe. Como é que você avalia esse cenário e esse resultado? A gente tem o que fazer e muito ainda para melhorar a performance da indústria paranaense nesse quesito, Jackson? Bom dia. Então, com relação a essa questão da propriedade intelectual, a gente vê as universidades começando dando um passo para chegar nas indústrias, né? E as indústrias também procurando essa questão, porque é uma lenda urbana aí que é difícil trabalhar com as universidades e é difícil trabalhar com as indústrias. Então, eu acredito que o próprio governo do estado tem feito algumas ações nesse sentido, a FIEP também tem feito. Eu acredito que a gente está muito mal, né? Como 50 aí chama atenção esse número, mundo, né? A gente deveria estar aí pelo menos entre os 20 para não estar passando vergonha. Mas eu acredito também que tem essa iniciativa aí nos últimos anos de tentar se aproximar, né? Tem uma cultura da universidade, tem uma cultura da indústria que a gente ainda tem que quebrar para todos perceberem que a gente precisa fazer isso para o desenvolvimento do país, né? Bom, o Jackson tem aqui a companhia aqui no nosso estúdio do Marcelo Santos, que é coordenador do Pinhão Hub. O Pinhão Hub é um espaço de inovação, não é, Marcelo, aqui em Curitiba. Foi inaugurado em março deste ano, em uma edificação que já, inclusive, foi uma indústria de farinha, não é, Marcelo? Então, qual que é a proposta, em primeiro lugar, do Pinhão Hub? Como é que ele impacta, no final das contas, no ecossistema de inovação aqui de Curitiba, que se tornou, aliás, um dos nossos, assim, uma das nossas vocações, vamos dizer, né? Sim. Então vamos lá. Bom dia, primeiramente. Obrigado pelo convite. Explicando rapidinho, realmente era um moinho de trigo, era um moinho paranaense, né? Antigo moinho paranaense, desde a década, foi construído em 1938 o prédio. E aí foi passando por algumas transformações, ficou a Fundação Cultural de Curitiba até 2023 lá. E aí sim que a gente passa por uma reforma. A parte do Pinhão Hub, ele é mais para trazer aquilo que a gente já vinha solidificando como Vale do Pinhão, né? Então, a construção do Vale do Pinhão, a construção do ecossistema de inovação, que começou em 2017 e a gente veio evoluindo ele até 2024, onde a gente consegue chegar no Pinhão Hub. O Pinhão Hub tem algumas ideias de inovação, principalmente trabalhar com inovação aberta para as empresas e principalmente continuar a parte que a Agência Curitiba já faz hoje, que é a parte de eventos, workshops, palestras, cursos, tudo isso voltado para o empreendedorismo local. Além disso, a gente continua com a parte de governança também do ecossistema junto com o Sebrae e com outras empresas que fazem parte dessa governança hoje. Esse aproveitamento de espaços dessa forma é muito interessante. Tem propósito de inovação e tecnologia também por trás disso, né? Jackson, você é vice-coordenador desse conselho temático importante que é de inovação para a indústria da FIEP. Quais são as ações que o conselho desenvolve e de que forma também acontece essa participação por parte das indústrias? Então, nós somos um conselho novo, né? Tem 1 ano. Até estava comentando com o Marcelo. Fresquinho, antes, então. Que a gente está retomando agora, revisando o planejamento, porque com 1 ano você começa a perceber o que funciona, o que não funciona. E nós temos trabalhado muito assim para trazer essa temática para as indústrias, porque o foco da FIEP, né, nessa gestão é tornar o estado do Paraná o melhor lugar para as indústrias, né? E a gente precisa tornar as indústrias melhores também. Então, acho que a tecnologia e inovação vai tratar disso. O sistema tem, como você disse ali, os institutos, né, que tem expertise em N áreas aí, eletroquímica, mecânica, eu não vou nem citar tudo aqui, inteligência artificial,
E a gente tem como dar esse suporte para as indústrias como sistema. Mas as indústrias precisam querer também. Então, a gente tem feito muito essa mobilização das indústrias. A gente está tendo agora a oficina de produtividade e empregabilidade nas regiões do estado. São 9 regiões que a gente está fazendo, trazendo esse tema, trazendo essa discussão, né? Buscando o que eles veem que funciona com a universidade, o que não funciona, para a gente trazer uma proposta de política de inovação também para o estado. Temos um evento agora, dia 11 de dezembro, trazendo essa temática de fomento. Então, Lei do Bem, Lei da Informática, FINEP, Governo do Estado. Então, a gente está trazendo esse tema para as indústrias. Eu tenho um dado interessante que a gente tem ali levado nas oficinas. 31% das indústrias não tem nada de sistemas digitais na empresa. Então, é muita coisa. Nossa, a gente tem um coisa. campo para aumentar a produtividade das indústrias do Estado absurdo. Né? Então, esse é o nosso trabalho, é desmistificar um pouco esse tema. Né? E esses dados é que fazem a gente ter a percepção real, né, desses cenários, é muito interessante. O Marcelo aqui está trazendo esse case para a gente do Pinhão Hub aqui em Curitiba, que tem a proposta de oferecer também um programa de inovação, não é, Marcelo? É um programa aberto para as empresas que podem, inclusive, ser residentes no local, já tem esse ecossistema por lá. Como é que está em andamento esse projeto? Quais, aliás, as expectativas também em relação aos resultados, ao planejamento de vocês? Então vamos lá, a primeira parte de inovação aberta, né, e como o ecossistema a gente está montando, uma coisa que a gente deixa muito feliz na história toda é que em apenas menos de 6 meses a gente já tem o Pinhão Hub hoje lotado, né? Então a gente já tem todas as vagas ocupadas, todas as salas ocupadas, o espaço de coworking está bem ocupado, então a gente tem uma média hoje de 70 a 80 pessoas rodando por dia dentro do Pinhão Hub, e isso já faz uma diferença bem grande. Quanto à parte de inovação aberta, a gente já tinha alguns projetos de inovação aberta que a gente tinha iniciado com a Prefeitura de Curitiba em 2023, né? Então isso já era um fato que a gente já tinha consolidado, né? A gente fez 3 projetos no ano passado, e esse ano a gente trouxe para dentro do Pinhão Hub essa parte de fazer a inovação aberta junto com as empresas que estão lá dentro. E aí a gente já construiu a primeira etapa, né, desse projeto, que foi feita com soluções para mobilidade no trânsito hoje de Curitiba. Então a gente separou em 3 partes: ciclovias, transporte público e trânsito mesmo, aonde a gente começou a trazer soluções, né? A gente fez 2 eventos, e esses eventos já trazem algumas características e algumas mudanças, principalmente para o pensamento interno da Prefeitura de Curitiba. Mas a ideia não é só essa, né? A ideia da inovação aberta é a gente fazer inovação aberta com as empresas. Então, a gente já tem feito algumas conversas com grandes empresas, com grandes players, para que a gente consiga fazer isso também dentro do Pinhão Hub. Então, a gente está nessa montagem, nessa estruturação, mas a primeira que já deu certo e a primeira que a gente já pode contar é justamente da parte de soluções de mobilidade para a Prefeitura de Curitiba. Ah, é muito legal saber disso. E a gente está falando de um ecossistema aqui de Curitiba, mas, Jackson, isso também são vários ecossistemas pelo interior do estado, em todo o Paraná, que tem também muito nessa vocação, melhor dizendo, de tecnologia, de inovação. Nesse contexto, então, estadual, quais são os programas, as estruturas, os próprios serviços que o sistema FIEP também oferece para as indústrias que acreditam, aliás, na inovação como forma, né, de conquistar diferencial? Também é uma palavra importante nesse contexto, não é, Jackson? Isso, com certeza. Nós temos trabalhado, né? Nós temos 43 ecossistemas no estado. Então, eu sou de Campo Mourão, sou de um ecossistema. E lá tem ecossistema, exatamente. Eu fui incubado na Fundação Edsérie e a gente tem um evento lá, o Empreende Week, que é um dos maiores do estado também. Mas a gente tem trabalhado nesse momento agora, se aproximando desses ecossistemas, apresentando os institutos, né, para esses ecossistemas e colocando as indústrias também e o próprio Senai para se conectar a esses ecossistemas. A gente tem que colocar as indústrias na pauta dos ecossistemas de inovação e colocar a inovação na pauta das indústrias. Eu acho que é esse o nosso trabalho que a gente tem que fazer aí do Conselho. Nós temos agora o Jornada da Produtividade também, que nós estamos trabalhando. Hoje a gente lança aí uma parceria com o governo do estado, com a SET, né? Para ter os doutores das indústrias, né, nessa Jornada da Produtividade, que é uma jornada para as indústrias para a gente chegar nesse aumento de produtividade.
né, através de implantação de tecnologia e inovação aí nas indústrias. Então, a gente tem um trabalho grande para fazer, uma meta grande para o ano que vem da quantidade de indústrias para participar. E é isso. E suporte. A gente está falando de várias palavras-chave, na verdade, hoje, né? Não só de tecnologia, de inovação, mas de suporte, né? Também a gente está falando de desempenho. E assim como a gente sabe aqui um pouquinho mais agora do Sistema FIEP, eu queria também perguntar para o Marcelo sobre o Pinhão Hub, em termos de infraestrutura e suporte técnico. Marcelo, o que o Pinhão está oferecendo para quem deseja empreender e, lógico, nesse foco de inovação? Primeiramente, a gente tem duas coisas que a gente gosta de falar sempre pelo Pinhão Hub, né? Primeira parte de infraestrutura técnica, infraestrutura física que a gente montou. A gente fez toda uma alteração no espaço, né? A gente fez um investimento no espaço, onde o primeiro espaço do sul do Brasil, a gente fez essa investigação para falar sobre isso, mas é o primeiro espaço do sul do Brasil que é 100% fibra ótica. Então a gente passou fibra ótica por todo o prédio, justamente para melhorar a parte de conexão, melhorar a parte de infraestrutura técnica. Então a gente tem 2 links dedicados hoje dentro do espaço, para que justamente ninguém tenha perda, ninguém tenha problema de internet lá dentro. Logicamente, mesmo com toda essa infraestrutura, a gente ainda acaba tendo alguns dias que nada dá certo no dia. Foge do controle. Foge do controle, exatamente. Mas, por outro lado, também, a gente tem toda a parte da Agência Curitiba, que é a mantenedora do espaço, e a Agência Curitiba tem outros programas que fazem isso. Então, dentro da Agência Curitiba, a gente tem programas de workshop como inteligência artificial, metodologias ágeis, transformação digital. Tudo isso é ofertado de forma gratuita. Além disso, também tem a parte de mentorias. Então, a gente faz parte de mentorias ou individuais ou mentorias coletivas, né, diretamente com o público. Essas mentorias podem ser contratadas ou podem ser feitas de forma em grupo, são de forma coletiva, né? Elas são gratuitas, né, ofertadas para o público. E também, na outra parte, a última contrapartida que a gente tem, que a gente oferta para o pessoal ali, é um programa de pré-aceleração. Então, a gente faz o programinha de pré-aceleração, a gente mostra, a gente traz investidores, tem um fundo de investimento dentro do próprio Pinhão Hub hoje. Opa, que legal! Então, isso tudo faz parte do Pinhão Hub, isso tudo facilita. Então, hoje, para mim falar com o investidor, ou para mostrar para uma startup um investidor, eu levo ele até a sala do investidor lá, converso com ele faz investimentos do CDA ainda, né? Para quem não conhece, CDA é de 300 mil a 1,5 milhão. Então, já é uma coisa que já ajuda a startup inicial, né? Pelo menos a ter sua primeira jornada ali de investimento. E isso ajuda bastante, isso tem facilitado bastante. A gente já teve 2 conversas ali com o investidor que deram certo, tá? Então, a gente já pode falar que dentro do Pinhão Hub ele já conseguiu investir em 2 startups, tá? Então, o case de sucesso tem case de sucesso. Tem case de sucesso. Em menos tempo, em menos de 5 meses, igual a gente falou, a gente está completando o 6º mês agora, a gente já consegue ter um sucesso bem grande já dentro do Pinhão Hub. Outra palavra-chave, em conexão, olha aí, essa ligação, como é importante. Para a gente finalizar, eu queria também fazer aqui uma pergunta, tanto para o Jackson quanto para o Marcelo, sobre questão de conselhos, porque muita gente quer fazer, às vezes começou, mas se sente também com essa necessidade desse apoio também. Que conselhos, então, vocês dariam para o empreendedor que entende essa importância da estratégia de inovação, mas ainda não deu aquele passo firme na direção? Jackson, comece com você, por favor. O que muda muito assim, é eles verem quem já fez, né? A gente vê nos ecossistemas aí, principalmente do interior, que eu estava mais conectado até então. Agora que eu estou começando a entender aqui o ecossistema de Curitiba, você vê que os ecossistemas que têm as mentorias, os acompanhamentos de quem já fez, são mais estruturados e tem sucesso, né? Até porque daí o cara que já fez também pode vir a fazer um investimento anjo ali no início. A gente tem vários exemplos aí no estado que acontece. Então, eu acredito que o conselho vale, mas eu acho que o exemplo vale muito mais, né? Já vivi isso, pensa, porque você não dá receita para o cara, você dá as dúvidas, né? Como mentor, quando a gente vai ser mentor de alguém, você tem que colocar dúvida, o cara tem que resolver. Então, eu acredito muito nisso, assim, para as startups. E para a indústria, eu acho que a gente está começando a tentar fazer isso, trazer os exemplos da jornada da produtividade que deram certo, para ele ver que dá para fazer, né? Que não é mais aquele programa que só vai tomar tempo da equipe, que tem essa... E a gente tem conseguido resultados muito bons assim, na jornada da produtividade. Esse é o conselho, se apegar em quem já fez, usar o exemplo e fazer.
né? E fazer. Não ser teimoso, mas ser persistente. E ser, né? Persistente. Eu acho que essa é a frase, né? Boa essa, Jackson. E você, Marcelo, por favor? Como dica eu daria hoje, que como o Jackson falou, ele está começando aqui agora o ecossistema, mas o ecossistema de Curitiba ele é muito bem montado, muito bem estruturado. Então, como dica eu daria hoje, vá ser empreendedor, seja empreendedor. Em Curitiba vale muito a pena. Curitiba tem toda uma infraestrutura que auxilia, que ajuda, cursos, palestras, workshop. Fora os programas que a gente tem hoje, né? O Worktiba, que é um work de espaço público gratuito, aonde tem o mesmo programa de pré-aceleração, então a gente sai da ideia até o primeiro investimento, a gente consegue levar toda essa jornada para a pessoa. Então, quem puder investir um pouco de tempo, um pouco de ter o prazer de saber como que é o empreendedorismo, garanto para você que hoje Curitiba está bem estruturado e hoje facilita muito para o empreendedor. Gostaria que na minha época tivesse toda essa infraestrutura que existe hoje, exatamente, porque é complicado você começar a investir vamos lá, há 15 anos, há 20 anos atrás, e hoje tem toda uma infraestrutura, tem toda uma agência Curitiba que auxilia para isso, tem todo um ecossistema que te ajuda para isso. A parte de investimento anjo, a gente tem diversos investidores anjos hoje em Curitiba, são mais de 300 investidores anjos. Então, tem uma infraestrutura pronta para você poder montar seu próprio negócio aqui em Curitiba. Basta você ter uma ideia, querer, buscar, saber como melhorar essa ideia. E eu garanto para você que a Agência Curitiba, o Vale do Pinhão e toda a parte de infraestrutura que a gente tem hoje no Pinhão Hub auxiliam para isso. Marcelo, muito obrigada. Obrigado. Jackson, também, muito obrigada. Obrigado. Eu aqui, neste momento, Indústria, falamos sobre inovação e tecnologia e eu recebi tanto o Jackson Bizzi, que é vice-coordenador do Conselho Temático de Inovação para a Indústria da FIEP, quanto o Marcelo Santos, coordenador do Pinhão Hub, esse ecossistema aqui da capital paranaense. Mas a gente aqui sai com várias palavras-chave realmente para a gente trazer conosco, consigo, para que a gente fale mais e incorpore efetivamente tecnologia e inovação. Muito obrigada por mais uma participação, mais vocês acompanharem mais um Momento Indústria e voltamos na semana que vem. Até a próxima!